Fala ao nosso coração. Fala ao coração do pai, fala ao coração do filho, fala ao coração dos netos, fala ao coração das famílias que aqui estão representadas. E que tua graça seja manifesta em nosso coração. Essa é a oração que eu te faço, Senhor. Já te agradeço em nome de Jesus. Podem tomar seu assento, amém? Meus irmãos, esse tema ele vem queimando há muito tempo no meu coração. Eu venho observando as crises familiares, eu venho olhando para a minha própria família, eu venho olhando para a família das pessoas, eu venho olhando para a cultura. Certa vez eu vi um vídeo, coloquei na juventude, num baile, um menor de idade com um copo de cerveja, uma mãe vestida daquele jeito, né? E ele, eu sou um preto de elite, não sei o que, pego todas, bebendo, e ela assim, como se fosse a irmã, né? E até brinquei no grupo da juventude e falei assim, ó, me apontem os erros disso aqui. E eles falaram, pô, ele é menor de idade, está bebendo. Ela parece que rompeu o limite que há entre pai e filho, não se vê autoridade. E eles foram comentando. Então esse tipo de coisa vem falando muito ao meu coração. Outra coisa que fala ao meu coração para gente, para tocar nesse assunto, é o que a gente vê pelas ruas. Se você olhar para a juventude, se você olhar para as pessoas de meia idade, você vai ver que a família está falindo de alguma forma. Porque se a juventude se perde, ela se perde diante dos seus pais. Ela se perde diante de uns pais que não estão entrando em cena para fazer alguma coisa nessa geração a respeito da educação dos seus filhos. Há um abismo entre filhos e pais, entre pais e filhos. E a carta de Paulo aos Efésios, ela é muito oportuna para isso. Eu estava vendo uma estatística, né, no americano, Christian Smith, ele é um sociólogo, e ele vai falar, por causa desse abismo entre pais e filhos, está surgindo uma nova religião nesse tempo. Que religião é essa? A religião é... Eu anotei aqui um momentinho. Ah, tá. É o deísmo moralista terapêutico. Ou seja, tem uma coisa esquisita no meio das famílias que está criando o deísmo moralista terapêutico. O que é isso? É uma geração que, se você for em estatística, ele vai falar assim, eu tenho um sentimento, a minha vida é pautada em algum tipo de sentimento por Deus. E depois disso eles vão falar assim, não, eu acredito que todas as pessoas são boas, todo mundo é maneiro. Depois eles vão falar assim, se tu for fazer na estatística que ele fez em 2011 com o jovem, vai falar que de alguma forma o principal objetivo da vida é ser feliz. E depois disso, eles vão falar que não é necessário que Deus intervenha na vida das pessoas. Deus criou o mundo e largou para lá, e está tudo bem. Ele só interfere na vida das pessoas quando eu estou em aperto. Aí eu clamo, opa Senhor, resolve essa situação, essa parada aqui para mim. Então são pontos. E o outro ponto é, os bons vão para o céu quando morrerem. Todo mundo é bom e o céu é de todo mundo. E se você for parar para pensar, Livinho, essa é uma religião de muitos por aí. Até mesmo de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Se existe uma geração se destruindo com esse pensamento, a gente precisa pensar uma coisa. Aonde isso começa? Aonde esse problema começa? Dos pais. Então tem alguma coisa errada no nosso meio. E eu, como líder de jovem, estou mega preocupado nesses dias. Como anda a nossa casa? O pastor me falou de algo hoje. Como anda a nossa casa? Então, se os princípios estiverem quebrados dentro dos nossos lares, vai dar ruim em bom pouco tempo. Sabe uma imagem que eu estou vendo, meu pastor, esses dias? É que pais e mães estão numa corrida de revezamento. Para pensar nisso. Você, pai e mãe, vocês, sem perceberem, estão numa corrida de revezamento.
Está o marido e a mulher correndo junto, não é o homem lá na frente, porque é o cabeça e a mulher para trás, não. Juntos, lado a lado. Estão correndo. Só que quem está atrás é os filhos. E existe uma responsabilidade que pesa aqui. Não adianta eu querer criar uma ilusão e achar que não pesa porque ela pesa. De passar o bastão da fé para eles. Sabe qual é o maior drama hoje aqui, que está aqui, espremendo? É de repente pensar que a geração futura, o que vai ser dela? Se essa geração agora não passar o bastão devidamente passado. Se nós, pais, estivermos preocupados, não é minha conta, não é, eu estou preocupado em arrumar o meu cabelo. Se a gente viver uma vida focada em nós, quem vai passar? Quem vai passar? É responsabilidade minha passar o bastão e a Valquíria passar para a Radassa. Henrique, é responsabilidade sua passar para o Daniel. Se não for eu e minha esposa, vai ser quem? O grupinho feminista? Então isso está apertando. E o estilo hoje é: eu estou aqui nessa terra para gozar a vida. Esse é o lema. O homem já foi chamado de homem religiosos, o homem que se liga a uma entidade, o homem sapiens, o homem da ciência. Hoje está instituído o homem sentimentais. É um homem que só sente, que é guiado pelos seus sentimentos, ele precisa ser feliz, ele precisa se autorrealizar. Então é um alerta para nossas vidas nessa noite. E falando de Efésios, capítulo 6, versículo 1, se vamos falar de pais e filhos, primeira coisa, rapidamente, do dever dos filhos. Sabe qual é os dois primeiros e últimos e grandes deveres dos filhos aqui? Honra e obediência. Não tem como fugir. Se você é filho, eu estou com uma idosa que acorda 3 da manhã, 4, que mal consegue andar para ficar zanzando pelo quintal. Para pensar como é honrar um idoso que já não está, sei lá, batendo muito bem na cabeça. Tenho prerrogativa para chutar o balde e não honrar? Não, meu dever é obediência e honra. Qual é a falência da sociedade hoje? Quebraram esses princípios. E Efésios está para nos mostrar isso. Se eu e você, como filhos, quebrarmos esse princípio, o que vai ser das gerações futuras? E o segundo ponto, que aí eu falei que o dever dos filhos é obediência e honra. Agora vamos falar de mais um ponto, que é sobre os pais. Da onde vem a autoridade dos pais? Já parou para pensar, você pai e mãe? Se você entender isso, você ajuda o Ministério Jovem maravilhosamente. Mas se você não entender isso, você destrói a tua caminhada do teu filho com Cristo. Quando você não sabe de onde vem a tua autoridade. Eu preciso saber como pai, de onde vem a minha autoridade? Vem de quando eu estou explodindo, cheio de pressão do trabalho, e aí eu venho, da onde vem a minha e a sua autoridade? Ou ainda não conseguimos aprender que a guarda é compartilhada? Sabia que vivemos sobre uma guarda compartilhada? Quem é divorciado, de repente, vai entender melhor. Ele compartilha da sua graça e do seu amor e nos dá filhos. Então ele cria por meio de mim e de você. Olha a responsa. Então vamos lá. Entrando aqui. Então a autoridade é lógico. É lógico. Do Cosme, de criar sua filha, é de Deus. De eu criar Radassa, vem de Deus. Então tem muitas implicações. Então, para a gente entrar em Efésios aqui, eu preciso te falar rapidamente do contexto. Por que Paulo está falando assim, ó? Filhos, obedeçam aos pais no Senhor, pois é justo. Mas lá embaixo ele vai falar assim, ó, pais, aqui não é pai e mãe não, nesse pai não. É o pai, é o homem. Aqui ele está falando para o homem. Não irritem ou não provoquem a ira dos vossos filhos. Por que ele está falando? O que estava quente lá no Império Romano? Pater potestas. O que era isso? O homem, a figura do homem era tão exaltada no Império Romano que se o homem quisesse divorciar um filho casado, ele poderia.
Essa maluca não é pro meu filho, não. Vai embora, meu filho vai ficar solteiro agora a partir de hoje. Se ele quisesse escravizar o próprio filho, o pai romano podia. Se ele quisesse vender o filho, podia. Se o pai romano quisesse rejeitar ou matar, também podia. Olha o que Paulo está falando para uma época que isso era comum. Que onde se ele achou um filho muito fraco, o romano podia falar assim, eu não quero não, joga no lixo. Ele é fraquinho, esse menino não vai dar em nada não. E a sociedade não julgava não. As leis romanas, tranquilo se um pai romano fizesse isso. Aí Paulo está falando alguma coisa aqui que está confrontando a época que eles estavam vivendo. Então ele já começa primeiro falando do dever dos filhos, do 1 ao 3. E aí eu quero falar para os filhos nessa noite que existem 3 motivos para que você obedeça seus pais. Um é bem básico, mas parece que o intelecto está tão reduzido que os jovens de hoje não estão conseguindo compreender isso. Primeiro ponto que você deve obedecer os seus pais. Por natureza, você saiu de uma mãe. Seu pai foi progenitor. Isso hoje já não basta. A natureza que te une, filho, ao pai e mãe, já não basta para que você obedeça. Ou seja, a escuridão no intelecto está tão grande que não é possível parar um minuto para pensar nisso. Espera aí, por que eu tenho que obedecer? Porque é natural. Isso é natural até na natureza. Só entre os humanos que tem guerra. Um ou outro animal vai rejeitar os seus filhotes, vai comer, vai matar. Mas no geral, isso é real na natureza. Só entre os filhos que não. Um outro ponto que deve ser motivo, jovem, você que me ouve, para obedecer o seu pai. A lei. Porque vai falar assim, façam isso, porque fazendo isso é o primeiro mandamento com promessa. Então vamos lá, vamos apertar mais um pouquinho para você, jovem. Para a Camille, para a Larissa, para a Isa. Resistir à obediência dos pais vai resistir ao próprio Deus. Não entra nessa guerra. Conselho do seu líder, sai debaixo dessa resistência. E aí Silvia, nós temos uma responsabilidade enorme de ensinar os nossos pequenos. Porque quando fazem resistência, estão fazendo resistência, como disse o diácono Wandes, ao grandão da Galileia. Filho, fez resistência, está chocando e conflitando com a lei. Se está conflitando com a lei de Deus, está conflitando com o próprio Deus. Deu para entender porque os jovens estão morrendo, estão vivendo pouco? Dá para entender porque jovens cheios de dores por aí? É muito fácil, 2 mais 2 é igual a 4. Pesa sobre nós ensinarmos isso. Terceiro ponto, o Evangelho. Porque os filhos têm que obedecer os pais no Senhor, como diz Efésios de 1 ao 3. Então, ou seja, precisam se submeter aos pais. Se teu pai é crente, ele pode ter uns furos aqui, um erro aqui, uma inconsistência aqui. Ouça essa direção, obedeça, porque eles são servos de Cristo. Faça. Você tem 3 motivos para obedecer. Quer ser abençoado, quer crescer na vida, quer ver portas abertas, quer ter um coração sarado, atenta para isso. Seus pais estão em Cristo, talvez estejam desgastados, não importa, obedeça no Senhor. Então aqui eu falei um pouquinho para os filhos, que existem 3 motivos para que a gente obedeça como filho: pela lei, pela natureza, pela lei e pelo Evangelho. Esse é o nosso desafio de ensinar isso para os nossos pequenos. E agora eu quero falar um pouquinho do dever dos pais para com o filho. Então, ou seja, existe uma dualidade aqui: o pater potestas e o pai, que tem autoridade contida. Quando ele está falando assim, no 4, pais, não irritem seus filhos, ele está falando assim, tem um limite para a tua autoridade. Lembra que eu falei que a autoridade ela é compartilhada de Deus conosco, meu pastor? Tem um limite. Se você não entende, não está enxergando o limite da tua autoridade, tu vai prejudicar a caminhada do teu filho. Tu está jogando ele no mundo. Se eu não entender o limite da minha autoridade, não é sem limite não.
Eu não posso ser o brabo porque eu sou brabo, não. Porque eu boto comida dentro de casa, não. Vamos jogar essas crianças para fora. E aí existe o pater potester, que seja, podia matar o filho. E o outro que o pai está botando o dedo assim na face, ó. Não provoquem a ira dos filhos. Paulo está causando um alvoroço para aquela época. Ou seja, sabe o que ele está falando assim para os pais? Ó, cuida dos seus filhos. Meus irmãos, para um segundo para pensar no que eu vou falar. O que Paulo está falando para aquela geração e para hoje, para a nossa vida é: cuide dos seus filhos como eu cuido da sua família. Paulo está apertando os pais de uma forma. Se a gente entendesse isso, a gente choraria menos nesse tempo que a gente está vivendo. Com certeza, você, pai e mãe, vai chorar menos. Se entender isso. Que o filho que ele te deu é para ser cuidado, como ele cuida de você, mesmo quando você vacila e quando eu vacilo. Ele está falando isso, ó. Cuidado. Então, além de falar sobre o cuidado, ele fala também sobre uma exortação negativa. Quando ele está falando aqui dos pais provocados, o que já passou pela tua mente? Ah, não posso falar nada que se ele se irritar, então eu estou provocando a ira do meu filho, estou pecando. Não é isso, não. Quer ver uma coisa? De pai mesmo, que está provocando a ira dos nossos filhos hoje? Excesso ou ausência de autoridade. Demônio dentro da nossa casa. Se você excede ou se você é ausente, tu está escancarando a porta. Mas está escancarando feio. Tá vendo a menina se perder? O jogo do Flamengo tá maneiro aí. Caraca. Se eu tô vendo a minha filha se autodestruir, tô ausente da minha autoridade. Ou exerço, ela não pode nada. Não pode ir na rua, não pode comprar pão, não pode. Tô provocando a ira do meu filho. O problema tá batendo na nossa face. Não adianta, a gente colocou para debaixo do tapete por muito tempo. A gente escondeu por muito tempo e, na verdade, eles começam a vir à tona. E aí você tem um filho irritado, irado. Talvez não queira caminhar no Evangelho. Porque você é ausente de autoridade, você excede muito a sua autoridade. Nosso pastor e mestre diz sempre isso. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Quer ver uma coisa que aconteceu com Isaac e Rebeca? Proteção ou favoritismo? Quem tem mais de um filho? Não, Deus me livre, diácono Léo. Fazendo sim, eu vejo muitos pais fazer. Ou protege um demais, ou favorece o outro. Aí sabe o que tu vai fazer? Inimizade contra você, e aí vai sobrar na conta de quem nem tem que a ver com isso, que é Cristo. Ele nem suportar o Evangelho, porque tu protege um. E no outro, é só dureza, mas aquele ali tu protege. Passa a mão na cabeça, tem 3 filhos, trata os 3 de forma diferente, vai arrumar problema. Vai dar ruim. Para mim e para a tua vida. Mas vai dar muito ruim. Quer ver uma outra coisa? E aí temos exemplo de Davi e Absalão. Aminon estupra a irmã. Sabe o que Davi faz? Silêncio. Então, seja, é sabido que o meu silêncio, a falta de diálogo, vai dar ruim dentro da nossa casa. E aí os problemas vão começar a bater aqui na porta dos pastores. Meu pastor deu ruim, foi para a boca de fumo. Meu pastor deu ruim, virou lésbica. Meu pastor foi ruim, virou homossexual. Meu pastor deu ruim. E vai dar, meus irmãos. Mas vai dar muito ruim para a gente. Se a gente não se atentar a isso aqui, se a única coisa que tem é ordem, faz isso, faz aquilo, não tem um diálogo dentro da nossa casa, vai dar ruim. Se a gente é permissivo com tudo, vai dar muito ruim. Né? E vai dar muito ruim. E outro ponto é a falta de testemunho. Falta de testemunho é algo terrível para a nossa geração. Quer ver o que os jovens os adolescentes são ávidos para perceber? Incoerência. Se eles pescarem incoerência em mim e em você, eles têm arma para a vida inteira. Eles vão bater em cima daquilo ali. O adolescente vai, de alguma forma,
entrar nessa questão. Se você fala uma coisa, faz outra, vai dar ruim. Não funciona, faz o que eu faço. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não dá. Não dá mais. E no 4 ele vai falar assim, ó, cria no Senhor. Criar é dar segurança, limite, amor e encorajamento. Eu me encaminho para o final e eu queria te falar algo. Eu não sei se você sabe, mas a missão de educar, sabe de quem é? Do conhecimento da palavra? Não é da tia Nadir. Tia Nadir coopera. Não posso jogar nas costas dela ali, não. A missão de levar anos de omissão minha e sua dentro de casa. Não dá para jogar em cima dos professores. Não é nem o pastor. Não é nem o pastor em primeira instância que tem que educar nos caminhos cristãos. Não é nem o pastor. Muito menos o Estado. O Estado quer destruir a nossa família. Eu e você. A primeira. Sabe por quê? Porque antes de ser ovelha dele, a Radassa é minha filha. Dá para jogar. Está aqui, ó, resolvi o problema. Joguei na igreja. Talvez seja essa a guerra da nossa família. Hoje a gente olha para trás e percebe que outras pessoas fizeram o papel que era meu e seu para fazer. E a família está distante. Há uma frieza, uma distância. E tudo que a gente tem visto é desgosto. Sabe, eu sei que muitos, talvez os pais carreguem hoje no coração, seja desgosto daquilo que os filhos estão se tornando. Em algum momento a gente precisa entrar em cena. Como os pais, possamos nos preocupar mais com a lealdade dos nossos filhos a Cristo do que com o sucesso na vida secular. Sabe, eu tenho uma tendência talvez de querer jogar acima da Radassa as minhas frustrações que eu não consegui lá atrás. Faz isso não. Eu tinha o sonho de ser militar, eu não posso jogar isso nela. É uma ótima carreira? É. Mas ela é um indivíduo diferente de mim. Vão matar nossos filhos, querendo lançar o peso das nossas escolhas. A maior escolha que ele pode ser não é chegar lá. O sonho brasileiro é a estabilidade. E às vezes o sonho de ver um filho leal ao Cristo vai ficando para trás. Não, preparatório, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Porque a gente quer formar cidadãos, vitrines para o mundo. É isso que a gente quer formar. Filhos para o mundo. Mas não queremos sangrar para formar Cristo no coração deles. Então a gente precisa, meus irmãos, tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez eu quero voltar a tua atenção para a corrida de revezamento.